Jerusalém, uma cidade impregnada de história, um lugar de imensa importância espiritual. Durante milênios, esta cidade tem estado na encruzilhada de civilizações. As suas pedras antigas testemunharam a ascensão e queda de impérios. Elas guardam as histórias de inúmeras vidas vividas, batalhas travadas e crenças apreciadas. A história de Jerusalém é uma tapeçaria tecida com fios de fé, conflito e intercâmbio cultural. O legado duradouro da cidade continua a fascinar e inspirar. Atrai peregrinos e estudiosos, todos em busca de desvendar os seus mistérios. Dentro das suas muralhas e sob as suas ruas, escondem-se segredos à espera de serem descobertos. Cada nova descoberta oferece um vislumbre do passado, lançando luz sobre a história da humanidade. Nos últimos anos, uma equipa de arqueólogos embarcou numa ambiciosa expedição em Jerusalém. Impulsionados por uma sede de conhecimento e um profundo respeito pelo passado, eles procuraram descobrir as camadas ocultas da história da cidade. Munidos da mais recente tecnologia e guiados por textos antigos, eles escavaram cuidadosamente locais de significado histórico. O seu trabalho foi meticuloso e exigente. Cada pedra, cada artefacto, tinha o potencial de desvendar segredos do passado. A equipa documentou meticulosamente as suas descobertas, sabendo que mesmo o fragmento mais pequeno poderia fornecer informações valiosas. Os seus esforços foram recompensados com uma série de descobertas notáveis que causaram impacto no mundo da arqueologia. À medida que os arqueólogos escavavam mais fundo, eles descobriam um tesouro de artefactos. Eles encontraram fragmentos de cerâmica, vestígios de estruturas antigas e objetos do dia a dia usados por pessoas há séculos. Cada peça sussurrava histórias da vida cotidiana, rituais e crenças daqueles que vieram antes. Entre as descobertas mais significativas estavam selos antigos com inscrições. Esses selos, usados para autenticar documentos e marcar propriedade, ofereciam pistas valiosas sobre a administração e estrutura social da cidade em eras passadas. A descoberta desses selos bem preservados causou ondas de entusiasmo na equipa. Os arqueólogos analisaram minuciosamente cada artefacto. Eles usaram técnicas avançadas de datação para determinar a sua idade. Especialistas em línguas antigas decifraram as inscrições nos selos. Lentamente, peça por peça, eles começaram a reconstruir a história do passado de Jerusalém. Os selos, em particular, forneceram um vislumbre fascinante da hierarquia administrativa e social da cidade. Eles revelaram os nomes de funcionários, a extensão da sua autoridade e a complexa rede de relações que governavam a vida na antiga Jerusalém. Essas percepções ofereceram um nível de detalhe nunca antes visto, enriquecendo a nossa compreensão deste período crucial. As descobertas ressoaram com relatos históricos de várias fontes. Elas corroboraram narrativas bíblicas, crônicas romanas e outros textos antigos. Essa convergência de evidências arqueológicas e registros históricos pintou um quadro vívido do passado de Jerusalém. A cidade emergiu como um centro vibrante de comércio e intercâmbio cultural. Era um lugar onde impérios se enfrentavam e religiões se entrelaçavam. As descobertas ofereceram evidências tangíveis da resiliência da cidade. Elas mostraram como Jerusalém resistiu a conquistas, destruições e renascimentos, cada camada da sua história construída sobre os alicerces do passado. Seção 6. O significado da descoberta. Iluminando a história humana. As descobertas arqueológicas em Jerusalém transcendem o domínio do estudo acadêmico. Elas oferecem insights profundos sobre a história humana. Elas nos lembram do poder duradouro da fé, das complexidades da coexistência e da natureza cíclica da história.
Essas descobertas nos desafiam a confrontar as nossas suposições sobre o passado. Elas nos exortam a considerar múltiplas perspectivas e a apreciar a riqueza e diversidade da experiência humana ao longo do tempo e das culturas. As descobertas enfatizam a importância de preservar o nosso patrimônio comum. Seção 7. Desafiando suposições. Reescrevendo a narrativa. As descobertas recentes geraram debate entre estudiosos. Algumas descobertas desafiam crenças antigas sobre a cronologia dos eventos. Outras lançam nova luz sobre as interações entre diferentes culturas e religiões na antiga Jerusalém. Esse diálogo contínuo é essencial para o processo de investigação histórica. Ele destaca a natureza dinâmica da interpretação arqueológica. À medida que novas evidências vêm à tona, a nossa compreensão do passado evolui. As descobertas em Jerusalém nos lembram que a história não é uma narrativa estática, é uma conversa contínua entre o presente e o passado. Seção 8. Uma janela para o passado. O fascínio duradouro de Jerusalém. O trabalho arqueológico em andamento em Jerusalém continua a cativar o mundo. Cada nova descoberta aprofunda a nossa compreensão desta cidade antiga e do seu legado duradouro. Jerusalém continua a ser um lugar onde o passado está muito presente. As suas ruas ecoam com os passos de incontáveis gerações. As suas muralhas sussurram histórias de impérios e profetas. O fascínio duradouro da cidade reside na sua capacidade de nos conectar ao passado. Ela nos lembra da jornada humana compartilhada que transcende o tempo e o lugar. Seção 9. Preservando o passado para o futuro. Uma responsabilidade compartilhada. As descobertas em Jerusalém enfatizam a importância da pesquisa arqueológica. Elas destacam a necessidade de proteger e preservar o nosso patrimônio cultural comum para as gerações futuras. Esses locais não são apenas vestígios do passado. São elos tangíveis com a nossa história coletiva. À medida que continuamos a explorar e descobrir os segredos de Jerusalém, somos lembrados da nossa responsabilidade de proteger esses tesouros. Por meio de escavações cuidadosas, análises meticulosas e diálogo contínuo, podemos garantir que as histórias contidas nessas pedras antigas continuem a ressoar por gerações vindouras.